Em meio às tradições esotéricas e à sabedoria ancestral do Oriente, encontramos ensinamentos que desafiam as divisões comuns entre matéria e espírito. No trecho que vamos explorar hoje, retirado das cartas dos Mahatmas II, somos convidados a transcender a dualidade aparente e mergulhar na visão unificadora do esoterismo. Aqui, matéria, prakriti e espírito, purusha, não são opostos, mas expressões de uma mesma essência, vistas de formas diferentes por nossos sentidos limitados. Vamos juntos refletir sobre essa perspectiva profunda, que ecoa tanto na filosofia vedantina quanto nos ensinamentos ocultistas. Outro termo importante para se entender o texto seria proteana, de proteu. Refere-se à capacidade de constante transformação. Do livro Cartas dos Mahatmas, volume 2, página 73. A concepção de matéria e espírito como totalmente diferentes e eternos, certamente jamais poderia haver entrado em minha cabeça, por menos que eu conheça sobre ambos, porque uma das doutrinas elementares e fundamentais do ocultismo diz que os dois são um, e são diferentes apenas em suas respectivas manifestações, e só nas percepções limitadas do mundo dos sentidos. Longe de não terem amplitude filosófica, portanto, nossas doutrinas mostram apenas um princípio na natureza espírito-matéria ou matéria-espírito, sendo o terceiro o absoluto último ou a quintessência dos dois, se posso ter a permissão de usar um termo errôneo neste caso, perdendo-se além da vista das percepções espirituais até mesmo dos deuses ou espíritos planetários. Este terceiro princípio, dizem os filósofos vedantinos, é a realidade una, e tudo mais é Maya, já que nenhuma das manifestações proteanas do espírito matéria ou purusha e de prakriti jamais foi vista como algo diferente de ilusões temporárias dos sentidos. Mesmo na filosofia toscamente delineada em Isis, esta ideia está claramente colocada. No livro de Kyuchi, espírito é qualificado como a sublimação última da matéria, e a matéria como a cristalização do espírito. E não poderia ser dada uma ilustração melhor do que a do fenômeno muito simples do gelo, da água, do vapor e da dispersão final deste último, um fenômeno que é revertido nas suas manifestações consecutivas, sendo descrito como a queda do espírito na geração ou na matéria. Conclusão. Ao final dessa reflexão, percebemos que a separação entre espírito e matéria é apenas uma ilusão dos sentidos ou uma maia, como dizem os vedantinos. O esoterismo nos convida a enxergar além das aparências, reconhecendo que tudo é expressão de um único princípio. Assim como o gelo, a água e o vapor são apenas diferentes estados da mesma substância, também espírito e matéria são faces de uma mesma realidade. Que essa visão nos inspire a buscar a unidade por trás da diversidade e a essência por trás das formas.